Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, consoante a hora que nos estejam a ver. Nesta manhã eu gostava de partilhar convosco um pouco acerca deste tempo que estamos a viver neste momento, não é? Que é a Páscoa. Eu dei por mim a pensar um pouco o que é que para mim era a Páscoa. E nós somos levados a pensarmos e somos levados por esta toda perspectiva de consumo e que Páscoa é amêndoas, Páscoa é chocolate e Páscoa é estar com a família. Sim, é estar com a família, mas para mim, acima de tudo, Páscoa é Cristo. Eu gostava de partilhar convosco 3 palavras que para mim têm o verdadeiro significado da Páscoa. Páscoa para mim é redenção, como falava o nosso pastor ontem, na quarta-feira. Páscoa para mim é graça. Páscoa para mim é libertação. Páscoa para mim é Cristo. Eu gostava que vocês abrissem comigo, se conseguissem, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 6. Diz assim: para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em quem temos redenção pelo seu sangue. Ou seja, Páscoa para mim é Cristo. Ele verteu o seu sangue, ele a si mesmo se deu, não é? E deu o seu sangue para que eu fosse redimido. Redimido dos meus pecados, redimido das minhas ofensas. Páscoa, para mim, é graça. E graça é um favor que eu não mereço. Abram comigo também em Efésios, no capítulo 2, no versículo 4 a 8, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Graça através de Cristo. Ele nos vivificou, ou seja, a partir do momento em que Ele a si mesmo se entregou, Ele entregou-se para que nós tenhamos vida e vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é um versículo que nós aprendemos muito cedo. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, Deus, juntamente com Cristo, através do seu sacrifício, nós fomos vivificados. Ou seja, tornámos a ter vida através de um favor que nós não merecíamos. A graça de Deus. Graça para mim é Cristo, é redenção. Desculpem, Páscoa para mim é Cristo, é redenção, é graça. E é também libertação. Em Romanos, no capítulo 8, a começar no versículo 1, diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Ou seja, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que era isto que ontem o nosso pastor nos explicava. A lei que tinha sido dada a Moisés, ela veio-nos despertar, despertar, é mesmo essa palavra, para aquilo que era certo e errado. Mas a lei do Espírito de vida, a lei de Cristo, ela nos veio libertar, ela veio trazer-nos libertação. Libertação do quê? Do pecado, como diz no versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A partir do momento em que nós aceitamos Jesus no nosso coração, para nós, Páscoa é libertação. Páscoa é Cristo. E Paulo diz isto de uma forma muito clara, que é, ele diz que que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E então diz assim em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim: limpem-se, pois, de toda a velha levedura, ou seja, de toda a forma antiga de viver, tornem-se numa massa sem fermento, de forma a que não cresçamos mais do que aquilo que é devido, e para que todos se mantenham incontaminados. Cristo, o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado em nosso lugar. Então, estes eram os pequenos pensamentos que eu gostava de deixar convosco. Páscoa, para mim, é redenção. Efésios, capítulo 1, versículos 6 e 7. Páscoa, para mim, é graça. Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 8. Páscoa, para mim, é libertação. Romanos, capítulo 8, versículo 1 a 2. E Páscoa, para mim, é Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado. Por isso, neste tempo, e hoje é sexta-feira, neste tempo, vamos tirar um tempinho com Deus e vamos pensar no seu sacrifício e a forma como Jesus a si mesmo se entregou de forma voluntária para que nós hoje pudéssemos ser livres, livres do pecado, em Deus, o nosso Cordeiro Pascal. Deus ricamente vos abençoe e tenham um bom dia.